Olá, como vai? O Conselho Econômico e Social da ONU, ECOSOC, está realizando a sua sessão de número 63 da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social. A ideia é fortalecer a solidariedade, a inclusão e coesão sociais na produção dos compromissos assumidos na Declaração de Desenvolvimento Social de Copenhague, adotada em 1995. Com menos de 5 anos agora para se alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa é também uma corrida contra o tempo. E quem representa Portugal nesse encontro aqui em Nova York é a secretária da Ação Social e Inclusão do país, Clara Marques Mendes. Ela discursou na abertura do evento na segunda-feira e está conosco aqui para essa conversa. Secretária, bem-vinda à ONU News. Tudo muito bem? obrigada, muito obrigada. O prazer é nosso. Secretária, qual é a mensagem de Portugal para esse encontro? É uma mensagem precisamente de solidariedade, de compromisso com estas causas fundamentais para a inclusão e a coesão social. Portanto, é de certa forma reafirmar esse compromisso e é com muita satisfação que vemos o empenho de todos os países nesta que é uma missão fundamental para o desenvolvimento social. Gostaríamos de lembrar que Portugal tem sido promotor da Resolução 5211 do Conselho dos Direitos Humanos sobre a realização em todos os países dos direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, em 2023, a resolução centrou-se na proteção social, introduzindo uma importante referência à recomendação número 202 sobre os pedidos da proteção social da OIT. E quando a senhora conversa com seus pares nesses encontros, qual é a impressão que se tem para essa agenda, secretária? Porque nós já temos agora 5 anos, não é verdade? E a gente vê que quase metade da população não tem acesso a serviços básicos de saúde. Nós sabemos também que cada dólar empregado no desenvolvimento gera 3 dólares para a saúde, para a produtividade. Quer dizer, se é um ganha-ganha, por que os governos ainda não implementaram essa agenda? Eu acho que tem havido esse caminho. Houve um diagnóstico e, tal como referiu, e bem, a situação nem sempre é fácil. Eu acho que os países estão muito empenhados nessa inclusão e coesão social e estão empenhados que cada país internamente tem feito e assumido esse compromisso. Por exemplo, dizer que em Portugal temos tido uma grande preocupação, designadamente em medidas que são dirigidas desde a infância, passando pela juventude até aos idosos. E também medidas que permitam que as pessoas, porque nós também sabemos que as pessoas muitas vezes trabalham e mesmo assim têm dificuldades, dar um grande enfoque a essas pessoas, porque nós não podemos aceitar que as pessoas sejam pobres a trabalhar. E, portanto, há uma grande preocupação, e como referi, por exemplo, no que diz respeito às crianças, nós temos uma grande preocupação na educação, garantir a igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades e combate às desigualdades, permitir que a gratuitidade das creches é uma medida que permite uma maior igualdade nas oportunidades para aceder a este importante momento de desenvolvimento de uma criança. A proteção social é um importante instrumento para a inclusão, para a coesão social, para o combate à pobreza e o combate às desigualdades sociais. E por isso nós acreditamos que é fundamental promover a proteção social e promover a segurança dos rendimentos, promover um trabalho digno, promover o acesso aos serviços de saúde e à educação. A este propósito dizer, e na sequência daquilo que foi anteriormente referido, dizer que em Portugal nós temos implementado o sistema das creches gratuitas, que é também uma possibilidade de que todas as crianças possam ter acesso às creches, combatendo assim um importante problema que existe nos países, que são as desigualdades sociais, muitas vezes começam com os entraves na educação. Depois temos também uma grande preocupação mesmo com as crianças e com os jovens, e estamos a criar agora mecanismos e mais ferramentas para uma maior proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens. Também nos idosos, portanto, passando assim como referi, desde a infância até à terceira idade, dizendo que também nós temos, e não é só Portugal,
em geral, uma população cada vez mais envelhecida. É muito positivo que as pessoas consigam viver e vivam até mais tarde, só que quando nós vamos a verificar a qualidade de vida com os anos de vida que aumentaram, nem sempre corresponde. E então, Portugal, e eu acho que há, de uma forma geral, os vários países, nós temos vindo a dialogar nesse sentido, mas há uma preocupação de garantir que as pessoas vivem até mais tarde com qualidade. Exato. E, portanto, há um conjunto de medidas que estamos a implementar, desde logo ao nível da saúde, mas não só, um acompanhamento, permitindo que as pessoas possam sentir que estão nas suas casas, não tenham que ir para instituições e que possam estar nas suas casas, mas sintam que estão acompanhadas. E que há um acompanhamento que lhes permite, quer ao nível da saúde, quer ao nível da sua autonomia, de poderem fazer o seu dia-a-dia, porque as pessoas vão perdendo, de certa forma, alguma autonomia, Sim. mas não necessitam imediatamente de recorrer a uma instituição. Isto deve ser o último recurso. Portanto, eu acho que há uma visão diferente, e bem, porque os países têm que evoluir nas políticas de acordo com a evolução da sociedade. Claro. E eu acho que nós estamos no bom caminho. Agora, acho que efetivamente temos de ser mais ambiciosos no sentido de ser mais rápidos nas respostas a dar às pessoas. E essa questão do envelhecimento que a senhora fala, realmente muitos países não perceberam que a população envelheceria, não é? Até países dentro da própria CPLP, Sim. como o Brasil, o país do futuro, um país de jovens, não é mais um país de jovens, é um país onde a população está envelhecendo. E a senhora, secretária, foi deputada, né, foi membro da Assembleia da República durante muitos anos, e a senhora sempre demonstrou uma preocupação com a população idosa. E existe a questão dos cuidadores informais, não Exato. é? O fardo, não o fardo, mas o trabalho de cuidar dos idosos recai sobre a família. Como é que Portugal está lidando com essa questão? Houve uma grande evolução, porque em 2019 foi aprovado pela primeira vez o Estatuto do cuidador informal. O cuidador informal sempre existiu e, como referiu e bem, era normalmente a família. Muitas vezes familiares deixavam de trabalhar para tomar conta dos pais, às vezes até filhos com situações de dependências e, portanto, isto sempre existiu. Não era uma legislação que suportasse e, de certa forma, que lhe garantisse alguns direitos. E então, Portugal, em 2019, foi aprovado o Estatuto do Cuidador Informal, permitindo e fazendo ali uma distinção entre o principal, ou seja, aquela pessoa que passa permanentemente tempo com a pessoa cuidada, e o não principal, que é uma pessoa que trabalha, tem a sua vida profissional, mas vai cuidar algumas horas de determinada pessoa. E aí, o que é que se fez seguidamente? Fez que o cuidador informal, esse que trabalha, permitir que alguns direitos laborais, nomeadamente alguma flexibilidade no trabalho, fosse assegurada. Por outro lado, o cuidador, o principal, tem um subsídio, um apoio do Estado. De qualquer forma, só sinalizar que nós percebemos, ao longo destes anos, portanto, da evolução que tem vindo desde 2019, que o facto de só se permitir ser cuidador informal com este estatuto, ter este estatuto, familiares, era muito redutor. Ou seja, muitas pessoas ficavam de fora, porque hoje em dia há muitas pessoas que não têm retaguarda familiar. Há muitos, e em Portugal há muito, e há determinadas zonas do país, onde muitos filhos não estão exatamente nas zonas onde os pais estão, e os pais não têm retaguarda familiar. E então percebe-se que às vezes é um vizinho, é um amigo, uma pessoa que tem laços próximos que cuida. E então nós, lá está, percebendo a realidade da sociedade, tivemos que adaptar a lei e então fizemos essa alteração recentemente, já com este governo, de permitir que uma pessoa não familiar possa cuidar de forma principal de uma outra pessoa. Portanto, assim, estamos a proteger mais as pessoas que precisam de apoio, porque há um maior número de pessoas que podem cuidar delas e, de certa forma, também estamos a permitir que mais pessoas que queiram possam ser cuidadores. Verdade. E o que a senhora disse, né? Muitos idosos não querem sair de casa. Eles passaram a vida deles inteira naquela casa. E aquela casa representa lembranças, representa símbolos. E óbvio, né, que a pessoa deve ficar na sua casa se assim decidir enquanto ela puder, né? Exatamente, óbvio, né? Exatamente. Então, agora vamos falar um pouquinho de mulheres na política, né? Eu falei que a senhora foi membro do parlamento desde 2011, não é verdade? Exato. Bastante ativa, por sinal.
O seu país, secretária, o seu país, secretária, tem sido um exemplo de progresso com relação a mulheres na política, né? Hoje, Portugal tem 34,8% de mulheres no parlamento português, é uma média maior do que a média europeia, Exatamente. muito maior do que a média global, ou seja, o país está fazendo o dever de casa, e a senhora é prova desse sucesso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mulheres em espaços de poder e liderança. Por exemplo, na própria organização, nós temos 80 anos e nunca tivemos uma secretária-geral, não é verdade? Existe uma discussão, uma reflexão de que o próximo ocupante desse cargo poderia ser uma mulher, ou deveria ser uma mulher, depois de tantos homens no poder. Na Assembleia Geral, a mesma coisa. Durante 80 anos de Nações Unidas, só houve quatro mulheres presidentes da Assembleia Geral. Deputada, com tantos homens hoje, feministas no mundo, defendendo a participação de mulheres na política e tanto progresso que tem sido feito, por que existe ainda essa disparidade entre discurso e ação? Por que as mulheres ainda não estão ocupando mais espaços de poder, principalmente também no executivo? Não é falta de interesse, é? Não, eu acho que essa é uma reflexão que deve ser feita mesmo, porque efetivamente, de uma forma geral, tem sido feito um caminho. Nós, Portugal, de facto, temos feito um excelente caminho neste sentido da igualdade de oportunidades e de combater os desequilíbrios de género, mas efetivamente essa também é uma realidade em determinados cargos. A legislação eu costumo dizer que as mentalidades não mudam por decreto, mas ajuda. E, portanto, é um caminho que tem que continuar a ser feito e uma reflexão e perceber exatamente porque é que já fizemos este caminho e aqui, neste ponto, ainda há essas disparidades. E, portanto, há muitos fatores que podem influenciar. Eu, sem tomar uma posição, dizendo a minha, que muitas vezes é a questão da conciliação ainda, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, ainda é muitas vezes um fator referido como se podendo estar na gênese desta situação. Para as mulheres entrarem na política. Para as mulheres. Portanto, às vezes pode ser essa situação, mas eu acho que estão vários fatores em cima da mesa, em várias reflexões, porque eu acho que o caminho tem mesmo que ser esse. E tem que ser esse por uma razão essencial, porque as várias sensibilidades são fundamentais. A sensibilidade de uma mulher e a sensibilidade de um homem são fundamentais para as melhores decisões. Se complementam, não é? Exatamente. E eu acho que, de uma forma geral, quer as empresas, quer os organismos públicos já perceberam a grande vantagem de terem esse equilíbrio de género para o equilíbrio social, mesmo para as próprias políticas sociais. Exato. No fundo, se traduz em desenvolvimento social, exatamente, não é verdade? Exatamente. Se é esse equilíbrio. E, portanto, eu acho que eu sou muito otimista e costumo dizer que esta discussão um dia vai deixar de ser necessária. Portanto, isto e eu acho que estamos a evoluir positivamente. Portanto, esta questão vai por si só e com o trabalho e o empenho que os países têm feito, que os homens e as mulheres têm feito por esta causa, eu acho que vai conseguir efetivamente que isto seja uma realidade. Apelamos ao reforço destes sistemas e ao cumprimento do direito à segurança social por todos os Estados, sem discriminação. Serviços públicos de qualidade são fundamentais para apoiar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade e para eliminar as desigualdades, aliás, no seguimento do que acabei de referir relativamente à educação e às creches gratuitas. Neste espírito, entendemos que é muito importante para que possamos todos contribuir para a inclusão e a coesão social, que possamos ter aqui debate de ideias e debate de políticas. Por isso, mais uma vez, é um gosto participar desta organização e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Secretária Clara Marques Mendes, vamos falar um pouquinho agora de língua portuguesa. Como é que essa língua ajuda a senhora no contato com os seus pares, outros secretários e secretárias de Estado nos países de língua portuguesa? Como é que Portugal está fazendo essa cooperação? Nós temos vindo a reforçar a cooperação, aliás, nós temos sempre um bom relacionamento e temos vindo a reforçar esta cooperação que existe entre os diversos países da língua portuguesa. Ainda recentemente tivemos a cimeira bilateral com Cabo Verde, em que este Ministério
no qual eu me integro, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, teve a oportunidade de reforçar determinadas áreas, designadamente no que diz respeito ao combate à pobreza, no que diz respeito à capacitação dos serviços públicos e até da formação. Portanto, Portugal está, como sempre, eu acho que tem sido, ao longo dos anos, temos mantido sempre, os diversos governos têm mantido uma boa e excelente cooperação com os países de língua portuguesa. E nossos colegas aí notaram também que a senhora discursou em português ontem, não é verdade? E isso nos ajuda bastante aqui na ONU News em português, ter mais representantes dos países discursando e falando a nossa língua em comum. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Eu agradeço a oportunidade e gostava de deixar aqui também, de certa forma, uma mensagem do envolvimento e do compromisso de Portugal com, mais uma vez, com a inclusão a vários níveis, com a coesão social, com o combate às desigualdades e dizer que a este propósito nós temos vindo a fomentar políticas que efetivamente tenham reflexo na vida das pessoas e que tenham impactos para tirar as pessoas da situação de pobreza. E, portanto, este é um caminho que nós vamos continuar a fazer e temos recentemente implementada uma estratégia para a integração e inclusão das pessoas em situação de sem-abrigo, que desta vez há uma diferença face àquilo que vinha ocorrendo, que é uma maior articulação entre o Governo, as autarquias e as instituições do setor social. Todos juntos nós vamos conseguir ter um impacto maior naquilo que deve ser a resposta a estas pessoas. E, portanto, é o nosso compromisso com o desenvolvimento social. Secretária Clara Marques Mendes, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a eu. Obrigada. Obrigada.